Mais uma musiquinha para você comentar e dizer de onde é. Até encontrar o quê, meu querido? O nosso caminho dentro das ligações químicas. Você já está familiarizado com a ideia do octeto, né? Da regra do octeto. E o que eu queria mostrar a vocês agora é um tipo de ligação. O que eu vou fazer aqui é trabalhar primeiro os tipos de ligação e depois que a gente entender como essas ligações se formam, aí eu vou lá trabalhar as características dos materiais. Maravilha? E vamos começar aqui então, falando de uma ligação linda, que é a chamada ligação iônica. Ligação iônica. Como o próprio nome já está dizendo, você já está sabendo, a ligação iônica vai ser formada entre íons. A ligação iônica se forma entre íons. Pelo amor de JC, pelo amor de Jeová, presta atenção que essa matéria é importante. O que eu posso dizer dos compostos iônicos? Opa, peraí. Olha a primeira coisa que eu estou te falando, eu não chamei de molécula. Esse cara não forma molécula. Eu vejo um monte de gente aí falando molécula de NaCl. Eu às vezes caio nessa gafe e falo molécula. Tem gente que define assim, ó, molécula. Juntou dois átomos, forma molécula. Pé. Tá errado. Tá errado. Não é só juntar dois átomos e formar molécula. Numa ligação metálica eu não formo molécula. Numa ligação iônica eu não formo molécula. Falou molécula, estou trabalhando com ligação covalente. Mas no nosso caso agora é iônica. Então a primeira coisa que você tem que entender é como essa ligação se forma. É facinho, né? Vem comigo que é facinho. Né? É um macete que a gente vai trabalhar, mas é uma coisa que vai dar sempre certo. Que se você pegar aí um metal e lembrar das características do metal, o metal é um material que perde elétron, portanto tem tendência em formar cátions. Materiais com carga positiva são os íons positivos, são os cátions. E quando que eu vou ter uma ligação iônica? Quando o metal se une ou se liga a um ametal. Se o metal se liga a um ametal, qual a carga do ametal? Só pode ser negativa, porque ele tem tendência em ganhar o elétron. Portanto, os metais vão formar os cátions, os ametais vão formar os ânions. Maravilha? E aí, como eu te mostrei na teoria do octeto, não é? Um cara que é positivo, um cara que é negativo, o que vai acontecer com os dois? Atração. Essa atração que surge entre o metal e o ametal é a nossa chamada ligação iônica. Suave? Primeira coisa que eu tenho que entender. Isso daqui é uma troca de elétrons. É uma troca de elétrons. O metal dá o elétron para o ametal. Portanto, o que acontece aqui é uma troca de elétrons. Para ficar com o octeto completo, para ficar estável, o metal dá o elétron, o ametal ganha o elétron. Suave, moçada? Facinho? Portanto, o que mantém eles unidos é uma força de cargas de sinais contrários, você aprende lá na física, não é? É o que a gente chama aqui de força eletrostática. Proparoxítona. Eletrostática é proparoxítona. Bom, então eu tenho aqui a minha força eletrostática agindo, mantendo esses dois camaradas unidos. Suave? Lembrar que ligação iônica não forma molécula. Ligação iônica não forma... Vou botar aqui no cantinho o óbvio, olha o óbvio, ó. Olha o tiozinho, que gracinha, ó, ele tá aqui, ele tá aqui. E sabe o que ele tá pensando? Ele tá pensando o seguinte, não
forma molécula. Cuidado com isso. Olha a gafe, não vai cometer gafe. Ligação iônica não forma molécula. Olha, Lucão, se não forma molécula, forma o quê? Forma um composto iônico. Ele é composto porque tem dois átomos de elementos diferentes. Suave? É isso. Isso é uma ligação iônica. A ligação iônica se estabelece sempre entre um metal e um ametal. Um cátion e um ânion. O metal sempre formando o seu cátion, enquanto o ametal forma o ânion. Trocou elétron, um fica mais, o outro fica menos, eles começam a interagir. Um mais e um menos, os dois interagindo. Facinho demais, tranquilidade.